Você é reparador de módulos eletrônicos que trabalha também com a linha Scania, a JDS trouxe a giga de teste S-TAC para facilitar, automatizado, facilitar os testes finais no momento que você finalizou o reparo ou está fazendo um diagnóstico nas centrais de módulo motor Scania. E trazendo para vocês aqui as funções detalhadas do S-TAC, pode ser utilizado manualmente aqui, você consegue manusear as funções e pode fazer também as funções via computador. Nesse caso, nós temos a função de apagar as falhas, vai limpar as falhas, independente se qual módulo você está trabalhando, se é S6, S8. Por aqui você faz o teste automático dos bicos, não precisa de coordenador. Por aqui ele vai pulsar, vou fazer uma demonstração para vocês. Posso ativar e desativar o imobilizador, porque no S6, alguns modelos, você tem que desativar o imobilizador para fazer os testes de bico. E aqui o teste de carga automático. Você consegue testar as cargas, ativar e desativar as cargas no momento de reparo, diagnóstico e depois o pós-testes. Os testes. Então o que eu tenho aqui? Quais são as funções aplicadas no equipamento? Vai apagar a falha no momento que você fizer o reparo, tem que liberar para o cliente com esse item. Posso fazer teste de bico do S8 automatizado, ele não para, ele não desliga, você pode fazer isso aí o tempo que precisar. Vai ativar e desativar o imobilizador, principalmente para o S6, quando você precisa fazer testes de bico. E vai fazer o teste de carga automatizada, que num primeiro momento, dependendo da situação, fica muito difícil. Aqui nós melhoramos esse item, deixou limpo, né? Ficou fácil do profissional fazer o teste. Você pode usar também o programa que está bem definido, está clarinho, não tem muitos botões, ele vai direto na situação que o profissional precisa para poder fazer os testes em bancada. Isso, lembrando, pessoal, ajuda muito na questão, no momento que você está fazendo o diagnóstico e pós o reparo. Fazendo um teste, então, de carga simulada, estou fazendo um diagnóstico, eu finalizei o reparo, quero testar as cargas desse módulo. Então eu trago para cá o meu equipamento, ele já está logado, posso usar o PC, mas eu posso fazer direto aqui. Se vocês observarem, as cargas naturais já estão ligadas e eu venho na função automatizada de cargas. Isso lembrando que independente de qual módulo do motor. No momento que eu ativo o item, eu já vou escolhendo ali na sequência o teste de carga. Então se essa carga não estiver a trabalhar, ela não vai aparecer ali, não vai obedecer a função. Posso ativar uma por uma, mas se eu pressionar durante 3 segundos, todas as cargas ligam ao mesmo tempo. Isso para facilitar também o teste final. Posso ativar, como posso também desativar essas cargas. Nessa hora, o técnico, o reparador, ele já tem aquela confiança que o defeito reclamado do cliente foi solucionado, ou se você está fazendo uma varredura, está fazendo um levantamento de testes para saber se está tudo ok, antes de abrir o módulo, antes de iniciar o reparo, essa função ajuda demais o profissional na bancada. Então, como que eu faço a ligação da minha giga de teste automatizada para módulos? Se vocês observarem a nossa fonte de alimentação, aqui eu tenho uma rede vermelha desse módulo. Se fosse o módulo S6, seria o mesmo procedimento, conecta na rede vermelha. Ele está alimentado, tem um botãozinho de liga e desliga, está aqui. O LED aceso verde indica que ele já reconheceu o módulo motor e ele tem que estar verde para poder trabalhar. Reconhecer o módulo automaticamente já acontece isso. E trazendo aqui para a tela, que ficou bem enxuta, ficou bem sucinta, eu consigo manusear o teste por aqui. Se vocês observarem, a partida aqui está vermelha, lá a minha carga de partida vai estar apagada, então eu pressiono e ele vai ficar verde. No momento que ele ficou verde aqui, ele acusa que a carga foi ativada. Se eu pegar aqui o ar-condicionado, posso ativar também, ativar e desativar do jeito que eu quiser. Ó. E o mais interessante, se vocês observarem, o meu freio motor, e nós colocamos uma porcentagem, porque ativar o freio motor exige também um controle de porcentagem. Lá, quando eu ativo, ele vai para 100% de ativação, ou tirar 100%, mas eu consigo gerenciar também a porcentagem. Igual ele está ativado, pedir 20%, 70% e 100% de ativação.
Nesse caso, você sabe que o módulo, além de estar ativando e desativando, conforme a gente já gravou um outro vídeo, você tem um controle do DAUT. E isso permite que o técnico profissional perceba que o processador está conseguindo variar a largura de pulso. Lá no veículo, quem vai determinar essa porcentagem é o próprio veículo pela estratégia. Aqui, a gente determina fazendo o teste dentro do software. Além de fazer o teste automatizado da carga, nós trouxemos uma função interessante, muito importante para o profissional de bancada, que tinha uma certa dificuldade de testar os bicos do S8 porque necessitava de coordenador. Nesse caso aqui, a gente vai desativar o IMO do módulo, você percebe que ficou verdinha o LED, vou desconectar rotação e fase, porque o teste é solicitado pela Giga, e no momento que eu pressionar, meus bicos desligados, pressiono teste de bico S8 e automaticamente eu já tenho a sequência dos bicos pulsando. E se vocês observarem no osciloscópio, eu peguei o positivo de bico e todos os 3 pulsos indicando que o bico está alimentado de forma correta. Ah, quero saber se o banco A está correto. Quero saber se o banco B está correto. Posso ver se o negativo do bico 3 está trabalhando. Você ativa aqui, muda a ponta de prova e vai verificar o funcionamento. Então, nesse caso aí, eu tenho um teste rápido e a manutenção facilitada pelo teste para o técnico visualizar via osciloscópio e visualizar medindo no próprio bico. Isso facilita demais, principalmente para o S8, que a gente sabe que no mercado, quem é reparador, tem muito problema de ativação de bico. Então, seria essas principais funções no equipamento muito simples, na questão de tamanho, desenho, questão do software fácil de utilizar e com a função muito importante para poder ajudar o técnico na questão da manutenção. Fazer o diagnóstico, fazer o teste durante o reparo e fazer o teste pós-reparo. Então, assim, tomara que o vídeo tenha esclarecido todas as dúvidas, todos os itens com relação ao equipamento. Podem enviar perguntas também. A equipe de vendas está aí para poder ajudar vocês nesse sentido. E aqueles que têm interesse no equipamento, ele já está disponível para poder comercializar. Tem aí alguns dias para preparar e mandar a mercadoria, mas já está disponível, tá bom? Alguma dúvida, algum detalhe, entre em contato com a gente. Obrigado.